Aleluia! Aleluia! Pode sentar, meu querido. Eu quero com alegria saudar a cada irmão, quero saudar a cada irmã na graça e na paz do Senhor. Antes de passarmos para a palavra, eu tenho dois avisos muito importantes. Gostaria de que você atentasse a ele. Domingo próximo, dia de Páscoa, ao invés de termos os cultos regulares, que são às 10h30 e às 18 horas, nós temos um único culto. Um único culto às 7h30 da manhã. Às 7h30, um café, né? E depois um culto, um café de Páscoa. A igreja vai servir esse café para mim e para você. Você é convidado a trazer algo que você queira. O grosso do café, a igreja está organizando, você não tem que se preocupar com isso. Ah, pastor, eu tenho um quitute lá, eu faço algo diferenciado. Traga para termos um momento de mesa. Se você não puder trazer, com certeza também não é um empecilho. O café a igreja estará fazendo. Nós iniciaremos no dia 19 de abril a nossa Casa de Paz. É um movimento evangelístico onde nós saímos de duplas, no máximo em trio, para abençoar essa cidade. Se você não está, pastor, eu estou aqui há menos de um ano, nós já fazemos a Casa de Paz há uns 7 anos, pelo menos 8 anos, então nós não temos um treinamento. A maioria da igreja está acostumada, procura o teu líder de célula, ele vai te orientar. E para esta Casa de Paz, nós teremos um período de jejum, do dia 30/3 ao dia 19/4, vai dar 21 dias de jejum. E jejum é muito simples, é apenas de 12 horas, não é um jejum prolongado, você pode fazer mais se desejá-lo, mas nosso desafio é apenas 12 horas que você se abstém de alimento e fique apenas com o líquido. Este jejum é para que Deus possa abençoar a Casa de Paz. Eu fiz assim, quero dar essa ênfase de jejum pequeno, porque o país vai aprendendo algo da cultura cristã e começa a fazer meio de qualquer jeito, né? Outro dia alguém convocou o jejum de 12 horas, da meia-noite às 6 da manhã. Aí também é palhaçada, né? Tenha dó, né? Jejum da meia-noite às 6 da manhã, ninguém merece, né? Então faça o jejum de 12 horas, abstenha-se do sólido. Pastor, eu tenho problema médico, eu não posso jejuar. Então, continue com a alimentação e apenas intensifique o período de oração para que nesses dias de Casa de Paz, Deus possa usar a tua vida para tocar alguém e para ministrar a salvação. Eu estava o ano passado, no mês de novembro, final de outubro, começo de novembro, ministrando no congresso em São José dos Pinhais, e Deus me deu 3 ênfases. Eu já reparti isso com vocês algumas vezes. E Deus falou: Éder, você se preocupa em salvar o mundo, se preocupe em sarar os salvos, se preocupe em enviar os sarados. Então agora não é para você fazer Casa de Paz daquele vizinho que é cristão. A Casa de Paz é para você alcançar alguém que está
em trevas. No domingo, na segunda-feira retrasada, estava voltando de Chapecó e eu entendi naquele momento que eu deveria pregar domingo passado e hoje eu deveria ministrar acerca de 2 eventos que antecedessem a Páscoa. Domingo passado nós ministramos sobre aquele jantar na casa de Marta e Maria e falamos rapidamente sobre 4 personagens daquela história. Lázaro, que testemunhou a ressurreição; Judas Iscariotes, um religioso com a mente crítica, julgando tudo que acontecia naquele momento; Marta, alguém que tinha disposição de servir; e Maria, alguém que estava apaixonada; Maria, alguém que tinha coração generoso, disposto a entregar um perfume de 300 denários e ungir Jesus. Nessa noite, para nós como igreja, não tem sido uma noite fácil. Não, um misto de alegria, viu aquelas crianças cantando, que coisa linda. Também sepultamos uma amada irmã na quarta-feira, a irmã Edinalda, irmã querida. Nesse misto de tristeza e de alegria, de esperança e de dor, eu entendi que deveria ministrar sobre João capítulo 13, que também é um episódio que acontece um pouco antes da Páscoa. Fiquei entre o lava-pés e a entrada triunfal em Jerusalém. Entendi que deveria então hoje estar ministrando sobre o serviço, com base em João capítulo 13. Como o nosso tempo está bem avançado hoje, ao invés de ler o texto, só quero relatar. O texto conta que Jesus, um pouco antes da ceia, ele faz um ato de relevância. Ele cinge-se com a toalha, pega uma bacia, pega água e começa a lavar o pé dos seus discípulos. E esse enredo que eu quero ministrar hoje sobre a questão do serviço, e leremos apenas os textos que eu vou destacar ao longo dessa rápida mensagem. Eu quero começar essa palavra citando essa frase que o Gilmar acabou de citar aqui no altar, uma frase bem conhecida, nós não temos clareza que é o autor. A frase diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Com certeza você já ouviu isso em algum lugar, mas a ideia é essa: se eu não tenho clareza do meu serviço, por que se eu não vivo para servir? Eu estou pensando aqui em serviço mesmo, estou pensando aqui em trabalho, que eu quero começar lembrando que trabalho antecede a queda. Nós não trabalhamos porque Adão e Eva pecaram. No mundo perfeito, no mundo ideal, o trabalho já existia. E nós, na eternidade, vamos trabalhar também, porém, a terra não produzirá os seus arbolhos, não produzirá os seus espinhos. O que nós não teremos é a dificuldade do trabalho, do serviço. Mas o serviço sempre irá acontecer. Antes de entrar dos 3 ou 4 assuntos que eu vou tratar, dependendo do tempo que tivermos, esse texto ele é especial porque Jesus, ele passa durante muito do seu evangelho, ele faz um milagre e fala: não conte para ninguém. O texto que eu selecionei aqui, li João 2, o texto da multiplicação, da transformação da água em vinho, quando Maria
chega para Jesus e fala: "Ó, acabou o vinho", fala: "Mulher, não é chegada a minha hora". Então Jesus passa a maior parte do seu ministério ele dizendo: "Olha, não é hora disso, deixa isso para depois". Mas agora chegou a hora final. Nós estamos numa semana da comemoração da ressurreição. E agora o texto fala assim, exatamente assim: "Ora, antes da festa da Páscoa", eu até subi lá, "sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, então tendo amado os seus que estavam no mundo até o fim". Ou seja, o texto que nós vamos trabalhar hoje é o texto de alguém que tem noção de urgência. Alguém que sabe que não é aquele Jesus do começo do ministério. Fala: "Maria, fica tranquila, relaxa, não é minha hora ainda". Agora não, agora fala: "Ó, Maria, vamos pedalar, vamos acelerar, porque está chegando a hora de eu fazer tudo que me é chegado". Eu tenho clareza que isso é para nós, querido. Nós vivemos os últimos momentos da história. Eu, particularmente, eu tenho uma neta de 5 para 6, faz 6 mês que vem, uma neta de 3 para 4. Eu não tenho expectativa de batizá-las por imersão, porque eu acho que Jesus volta antes disso, porque nós estamos passando um tempo de muito, o relógio tem acelerado cada vez mais. Eu quero pensar hoje sobre serviço, e o meu assunto hoje é serviço. Eu quero destacar que nós precisamos ter atitude. Quando eu falo em serviço, você tem que despertar. Eu e você não temos muito tempo para esperar. O texto que nós suprimimos a leitura por causa do tempo, o texto fala que levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, e aí ele colocou na cintura, cingiu-se dela, depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando eu olho esses dois textos em particular, eu vejo uma atividade do Senhor. Eu vejo alguém que sabe que não é hora de brincar e o que eu tenho que fazer agora é o seguinte: eu vou me levantar, eu vou tirar a vestimenta, eu vou pegar a toalha, eu vou cingir os meus ombros, eu vou deitar água na bacia. Sabe por quê, querido? Porque na vida cristã, eu e você temos que dizer não à terceirização. Nem eu entendi o que eu falei agora. Eu vou repetir. Na vida cristã, nós temos que dizer não ao ato de terceirizar. Ah, ora por mim. Ah, fulano, faz isso por mim. Ah, irmão, tá difícil. É você que tem que levantar. É você que tem que tirar a vestimenta. É justamente você que tem que tomar a toalha, cingir com ela e passar a fazer o que você tem clareza para fazer. Quantas vezes eu e você temos clareza do que tem que ser feito, mas estamos procurando alguém? Eu gosto da expressão que Tiago usa no capítulo 7, ele fala que o homem que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Essa versão é um pouco diferente. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aí você pode direcionar isso, dimensionar para que você quiser.
falei hoje de manhã, mesmo sermão de manhã, né? Às vezes alguém vem, pastor, ó, eu fui lá no banheiro e estava sujo. O que ele quer? Ele quer que eu procure alguém para limpar. Não, pega o rodinho, pega o vassoura e limpa aquilo. Porque aqui é um lugar comum. Eu não tenho muita habilidade para serviço manual, mas eu olho ali, tem uma cadeira com o braço quebrado. Só que temos que procurar alguém para vir aqui abrir esse lugar todo, segunda-feira, meio-dia, para pôr um braço de cadeira quebrado. Só que no meio de 300 pessoas, nós vamos ter alguém que pode ter uma atitude e falar, pastor, deixa comigo. Eu faço isso. Quando eu estou falando em atitude, eu estou dizendo que eu e você, mas não temos que terceirizar as coisas. Eu e você temos que entender que quem pega a bacia sou eu. Que quem cinge sou eu. Quem pega a toalha para lavar o pé sou eu. E tão importante quanto ter atitude, aí eu quero chamar a minha e a sua atenção, tanto importante como ter atitude é saber que o meu ato voluntário vai ter resistência. E eu tenho que, além de ter atitude, eu tenho que saber que vai haver obstáculos e esse obstáculo vai ser vencido. Pastor, no que o senhor está pensando? Eu estou pensando na atitude de Pedro. Pedro disse, ó, você nunca me levará os pés. Pedro falou, ó, o meu pé não. Jesus, além de ter atitude, ele falou, Pedro, se eu não te lavar o pé, você não tem lugar comigo. Então Pedro falou, então lava o corpo inteiro. Sabe, às vezes nós até temos atitude, mas por ser voluntário, por ser um ambiente de igreja, a gente para no primeiro obstáculo. Hoje eu estou um pouco mais educado. Mas eu lembro quando cheguei aqui, numa reunião, estávamos começando a implantar a célula, alguém, e eu estava, de alguma maneira, cobrando líderes para o pastoreio da célula, e alguém falou assim para mim, pastor, pelo que eu ganho, eu trabalho muito. Fulano, aqui quem ganha para trabalhar sou eu. Vocês trabalham por amor. Então vou refazer a sua fala. Pelo tanto que você ama, eu estou exigindo muito de você e pedir para que ele não fosse líder de célula. Só que eu estou dizendo para você, querido, eu e você temos que ter atitudes e eu e você temos que ter perseverança daquilo que começamos a fazer. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, fala que aquele que começa, aquele que põe a mão no arado e retrocede naquilo que faz, não é digno do reino. Eu não tenho tempo para prolongar, deixa eu dizer algo para você, querido, bem carinhosamente, nós não somos aquele que retrocedemos para a perdição, nós somos aquele que avançou pela fé, diz Hebreus, último versículo de capítulo 10. Eu quero dizer para você, antes de continuar esta palavra, eu e você precisamos vencer a inércia e vencer a terceirização e trazer para o peito de levar o reino a toda a nossa geração. Você não é chamado para fazer a metodista crescer, ou a presbiteriana crescer, ou a batista crescer. Você é chamado para implantar o reino, e para que o reino seja implantado além do sistema religioso, nós precisamos de homens e mulheres que saiam da inércia, que vençam a terceirização e que chamem
a responsabilidade para si. E que começando um projeto, não pare na metade dele. Que gostoso ver essas crianças cantando aqui. Me enche o coração de alegria. Mas quantas crianças poderiam ter a mais? Ah, pastor, é muito difícil. Puxa, pastor, eu tenho que levar meu filho às 6 da tarde e buscar às 7 da noite, ou buscar às 7h30. Pastor, não dá tempo. Difícil, querido. É quando teu filho fizer 15, 16, 17 anos, você tem que buscar ele numa rave, bêbado, 5 horas da manhã. Isso é difícil. Levar uma criança de 9, 10 anos, uma vez por semana, é uma atitude mínima de alguém que põe a mão no arado e fala, olha, eu vou mexer na agenda. Olha, eu vou mexer no meu comodismo, porque eu quero ser um crente de atitude, eu quero ser um crente que tenha proatividade. Uma segunda coisa que eu quero trazer nesse texto é que nós precisamos ter uma humildade em ação. Quando fui embora, essa frase aqui me deu saudade da Edinalda. Foi isso hoje de manhã. Né? Quando eu ia montar meu sermão, eu falei, Edinalda, eu quero falar isso. Que termo fica bom, né? E talvez 70% aí daquilo que eu trago para vocês aqui, ela me ajudava a pôr numa nomenclatura melhor. Não sei se vai ficar boa essa nomenclatura, mas nós temos que ter uma humildade que nos leva a agir. Olha o texto fala, depois botou água na bacia e passou a lavar o pé do discípulo. Sabe que lavar o pé era algo incomum para o judeu. Quem fazia aquilo era o escravo. E se ele tinha entre o escravo, um judeu e um gentil, ele colocava um gentil para essa função. Ele poupava até o escravo judeu. Raramente, mas tinha que ser assim, alguém muito importante, para que o dono da casa ou o empregado judeu fizesse o serviço. Mas Jesus então pega e humildemente ele traz para si. Se na primeira ênfase eu falei em ter atitude, agora ele pega a atitude e traz para si, de uma maneira extremamente humilde, porém extremamente ativa. E a curto prazo parece que isso não dá certo. Você começa a ler o Evangelho, aqui para frente eles vão discutir quem era o maior. Parece que não tinha entendido nada do que havia falado. Ao longo dos anos, Pedro, já na velhice, Pedro escreve que, vou pegar só a parte B, Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graças ao humilde. Eu tenho que entender, querido, humildade é ter clareza de que eu fui chamado a fazer, é a coisa mais importante. Para mim, o texto-chave do capítulo 13 de João é o versículo 3. Eu pulei aqui. Para mim, o versículo 3 é o chave. Se você está com a sua Bíblia aberta, você puder, destaque essa expressão. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado na sua mão todas as coisas, e que havia, guarde isso, ele havia saído de Deus e ia para Deus. Que se eu sei a minha origem, e se eu sei o meu destino, se eu sei que eu vim de Deus e eu volto
para Deus. Nesse intervalo, eu posso fazer qualquer coisa. Se eu tenho clareza de que eu vim para Deus, eu nasci em 65. Se eu tenho clareza que em 65 eu vim para Deus, e daqui a alguns anos, não sei quanto tempo, eu vou voltar para Deus. E se nesse intervalo de eternidade a eternidade, se eu precisar desempenhar papel de pastor, está tudo certo. Se eu for desafiado a desempenhar papel de bispo, está tudo certo. Se eu for desempenhado a desempenhar papel de liderança de célula, está tudo certo. Porque eu tenho que ter humildade, porque eu não sou o que eu faço. O que eu faço é um papel determinado por um tempo. Éder, você é pastor? Não, eu estou pastor. Porque eu vim de Deus e vou voltar para Deus. E se eu posso estar pastor, ou se eu posso estar diácono, ou se eu posso estar doutor, ou se eu posso estar construtor, ou se eu posso estar qualquer outra coisa, não tem problema. Porque afinal de contas, quem tem destino e quem tem propósito, faz o que tem que ser feito no dia chamado hoje. Uma das primeiras igrejas a ser reformada na região, refeita na região, há cerca de 40 anos atrás, foi a igreja de Mandaguari. E aquela igreja já foi refeita. Era uma igreja pequenininha, aí de repente fizemos uma igreja grande, hoje tem uma maior ainda. E eu estava no primeiro ano de seminário, e eu fui ver aquela igreja, uma igreja linda, para a época. Nós fomos em 3 pessoas, eu nunca vou me esquecer disso, já devo ter contado isso aqui para vocês. Nós fomos em 3, foi eu, um amigo meu que estudava comigo, era ministro de louvor, fomos até Maringá, alguém da igreja, o zelador da igreja, pegou a Kombi da igreja, né? Naquela época as igrejas todas tinham Kombi, aí pegou a Kombi e foi dirigindo a Kombi até Mandaguari. Quando eu cheguei em Mandaguari, igreja metade do que essa, mas para mim na época era muito grande. Acostumado em camarar o ovinho. Aí o ministro do louvor foi bem no meio da igreja, assim, fez um silêncio e bateu palma assim, ó. Não tem de nada. Aí bateu palma de novo. Ele falou, Éder, deve ser muito bom ministrar louvor aqui. Porque a acústica aqui é muito boa. Aí ele se viu, imagino eu, né? Ele se viu ministrando louvor, porque para ele o que importava era a acústica. Eu subi para o culto, para o púlpito, olhei para aquilo, fiquei sonhando. Quem sabe um dia vou pregar para um púlpito igual a esse. Aí, para minha surpresa, o irmão que veio dirigir a Kombi falou assim, irmãos, a lajota aqui, o piso aqui, é facinho de limpar. Sabe? Porque eu me senti chamado para pregar. O irmão João se sentiu chamado para ministrar louvor. Mas aquele irmão sabia que alguém tinha que limpar aquele chão. Quando eu sei de onde vim, quando eu sei para onde vou, eu posso exercer qualquer papel com humildade. Porque o mesmo Jesus que lava o pé dos discípulos, no verso 13, ele falou assim, vós me chamais mestre e senhor, e de 6 meses, porque eu sou. Percebe? Mesmo Jesus que está lavando o pé do discípulo, fala, você falou que eu sou mestre, é verdade, eu sou mesmo. Porque humildade é ser tudo que eu sou debaixo da mão
poderosa de Deus. E Jesus falou assim: olha, se eu sendo mestre, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei o pé, vós também deveis lavar. Já tocou meu alarme aqui que o tempo acabou. Vós também deveis lavar o tempo do outro, porque eu vos dei exemplo, porque assim como eu fiz, façais vós também. Eu quero dizer a mim e a você nessa noite que nós temos que ter atitude. E a nossa atitude tem que ser uma atitude humilde, porém com ação diante do Senhor. Vamos caminhar para tentar terminar. Terceira palavra que eu quero dizer a você: se você quer servir o Senhor, desenvolva a santificação. Sabe, querido, a vida cristã, ela tem que ser algo progressivo. A vida cristã não é algo que eu tenho uma experiência só e ela fica a vida inteira. Pastor, por que você está pensando em desenvolver santificação? Olha o texto. Disse Pedro: nunca me lavarás o pé. Respondeu Jesus: se eu não te lavar o pé, não tem parte comigo. Sabe, querido, você que tem experiência de salvação, a graça redentora é o início da fé cristã. Nós, metodistas, cremos em 4 tipos de graça. E uma das graças, que vai ser o nosso assunto, né, se der certo, o mês que vem, um dos tipos de graça é a graça santificadora. Que os meus pés me levam por caminho que eu tenho que clamar por perdão. Os meus pés me conduzem muitas vezes por caminho que eu tenho que pedir: Senhor, não basta ser salvo, eu quero agora ser santificado. O processo, a Bíblia nos manda desenvolver a salvação com temor e com tremor. Eu gosto quando Deus fala a Moisés: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você está é terra santa. Estava brincando com o pastor Zeri hoje aqui, né? Uma conversa bem íntima, né? E eu falei: Zeri, tudo que sai da tua boca é santo. Não falei isso. Sabe por quê? Porque todo lugar que eu piso é santo. Gosto da expressão quando Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. Não existe mundo santo e profano. Não existe atitude que eu posso ter aqui, não posso ter lá. Todo lugar que eu estou é santo. Quer como, quer bebo, quer compro, quer vendo, quer presto serviço, quer eu faço qualquer coisa. Eu tenho que entender o processo de santificação e fazer tudo isso para a glória do Senhor. Sabe, queridos, a mulher perguntou: Senhor, nossos pais adoram no monte e vocês adoram em Jerusalém, aonde eu devo adorar? O que a mulher queria? Um espaço geográfico. Jesus falou: a hora vem em que nem aqui nem ali, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. O que quer dizer em espírito, querido? Olha, não é físico. A adoração não acontece na Marabu 14. Para os assembleianos não acontece na Faisão. Para os católicos não acontece na Matriz. Para renovado não acontece na Calu. A adoração é em espírito. Então, santificação é saber que eu posso estar jogando futebol, eu posso estar cultuando. Eu tenho que ter a minha atitude, os meus pés lavados por um Deus que é maravilhoso. E para encerrar essa palavra, não basta eu ter clareza de atitude.
Não basta eu ter humildade. Não basta eu ter clareza de santidade. Como último tópico, e de maneira assim, bem rápida, eu tenho que servir com satisfação. Porque hoje eu tenho batido muito essa tecla, talvez há uns 90 dias. Satanás roubou da igreja a satisfação, querido. Porque virou em obrigação. Por que nós temos 2 cultos? Eu faço obrigação às 10h30 e estou liberado. Tudo que é obrigação não é gostoso, querido. Tudo que é obrigação, eu já falei sobre isso para vocês, né? Eu contei essa mesma experiência, vou repetir. Eu me lembro que a minha crise com meu pai era que eu gostava de dormir pelo menos meia hora depois do almoço, e meu pai era bravo com o horário, era rigoroso com o horário, e eu tinha que sair da loja às 11h30 e tinha que 10:50 abrir a loja. E eu chegava em casa, queria almoçar rapidinho para dormir 10 minutos. Até quando? Até o dia que o médico falou: Éder, agora por causa da úlcera você deve descansar meia hora após o almoço. E aí que eu pus relógio para despertar, porque aquela meia hora não passava. Aquilo que a vida inteira foi satisfação, o dia que virou obrigação. Aconselhei um amigo, desculpa o exemplo ruim, aconselhei um amigo, querido, que estava lutando contra a infertilidade, e quando marcaram a hora de ele namorar, falou: pastor, estragaram até com o meu namoro. Não tem prazer mais, porque não tem satisfação. Por isso que a Bíblia fala exatamente o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo é maior que o Senhor, nem o enviado maior que aquele que enviou. Verso 17: ora, se sabeis estas coisas, sois bem-aventurados. Ah, pastor, eu não quero nem saber, porque se eu souber, eu vou ter que dar conta. E Deus não leva em conta o pecado e ignorância. Mentira. O excesso de ignorância também é pecado. E nós temos que ter não só obrigação, mas nós temos que ter satisfação. Eu não estou perguntando se você veio ao culto. Eu estou perguntando se, estando aqui, o teu coração se alegra em estar aqui. Eu estou perguntando se você tem consciência que se sabeis essas coisas, vocês são mais que felizes se o praticardes. Por isso que os Salmos 100 nos convida a celebrar com júbilo. O Salmo 100 nos convida a servir ao Senhor com alegria. O Salmo 1, o salmista fala que o meu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei eu medito de dia e de noite. Portanto, eu quero encerrar lendo um texto clássico que provavelmente eu uso semana que vem, texto que fala da ressurreição. Paulo fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra. Essa obra aqui é serviço, no serviço do Senhor, sabendo que no Senhor o teu trabalho não é vão. Querido, se Jesus lavou o pé, é porque Ele me ensinou não a participar, não a vir consumir um serviço religioso, cumprir obrigação, picar o cartão e ir embora. Ele veio para que eu me envolva, para que eu me dispa, para que eu me ajoelhe, para que eu deito bacia, para que eu deito água na bacia, porque em Deus, tudo que eu faço não é em vão. Eu quero encerrar
convidando você a estar conosco domingo às 7h30. A igreja vai preparar um café para você. Falei isso domingo passado e vou repetir. Exatamente isso. Nós temos grandes atividades, por exemplo, o Dia dos Pais. Nós temos muitas atividades, por exemplo, o Dia das Mães. Vamos ter agora em junho, no dia 12 de junho, um jantar dos namorados feito para mim e para você. Nós temos cantata de Natal, nós celebramos o Natal. Tudo isso é muito certo, é muito bom, mas nada disso é bíblico. A única festa que Paulo manda que nós celebremos é a Páscoa. Ele manda celebrar a Páscoa, não com a malícia, não com a maldade, mas com os ázimos da sinceridade. E a menos, querido, que você tenha um grande compromisso, e pode ser, se você tiver então um compromisso, Deus te abençoe, vai na paz. Mas se for só uma questão de horário, for só uma questão de agenda, domingo que vem, nós queremos essa igreja cheia para declararmos a vitória de Jesus sobre a morte. Desculpa o tempo avançado. Quarta-feira, eu fui obrigado a chorar a separação junto com vocês, fomos obrigados a chorar uma separação momentânea de alguém com 60 anos foi recolhido. Mas domingo eu vou estar aqui para declarar: Jesus é autor da vida, Jesus é Senhor sobre a morte, porque domingo é a maior festa do cristianismo. Domingo é a Páscoa do Senhor. Você pode passar Dia dos Pais onde quiser, pode passar Natal onde quiser, mas dia de Páscoa é dia de você estar se reunindo como cristão e dizer: a nossa maior referência é a vitória sobre a morte. Esse texto que eu li, se você ler um pouquinho antes, vai perguntar: aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Afinal de contas, Jesus Cristo ressuscitou. Eu não vou nem fazer apelo. Eu acabo, se não todos os cultos, a maioria deles, eu acabo no altar. Mas agora eu não estou te chamando para servir aqui. Se você sair aqui pela Marabu, ou sair aqui para Rouxinol, quando você pisar do lado de fora, você vai dizer assim: eu estou saindo do lugar de louvor. Aqui, esse espaço físico é o centro de louvor. E ali do lado de fora começa o campo missionário. E você vai para o campo missionário para servir de maneira ativa. Você vai para o campo missionário para servir de maneira humilde. Você vai para o campo missionário para servir de maneira santa. Você vai para o campo missionário para servir com alegria. Porque Deus poderia dar isso aos anjos. Deu a mim e a você a incumbência de anunciar: Jesus Cristo venceu a morte. Então, aonde você está, feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar, encerrando esta reunião. Pai, eu tenho consciência, Pai, que Tu me libertaste, Pai, não só, Pai, daquilo que eu sei. Pai, eu por ter uma infância dolorida, Pai, eu tenho clareza que Tu me tiraste lá da Pai, mas independente disso, Pai, Tu tiraste cada um aqui do lugar onde estava,
colocou no lugar onde estamos para te servir. Pai, como falei hoje, Pai, eu vim de Ti e vou voltar para Ti, eu sei disso. E nesse período, Pai, de 60, 70, 80 anos, Pai, eu quero te servir. Pai, eu quero pregar o Evangelho. Pai, eu quero fazer, ó Pai, o reino acontecer. Pai, eu quero, Pai, ser alguém atuante no reino. Pai, agora que essa paixão, Pai, que essa paixão inflame os meus irmãos. Pai, se tem alguém aqui, ó Pai, apático. Pai, se tem alguém aqui, ó Pai, marcado pela religiosidade, Pai, está apático, Pai, resistente ao serviço, quer apenas vir aqui, assistir o culto e ir embora. Pai, eu profetizo que nós vamos te servir. Pai, vamos ter, ó Pai, alegria de servir a Ti. Pai, eu quero profetizar. Pai, não apenas o crescimento de uma igreja, eu quero profetizar, Pai, a salvação da cidade, porque temos homens e mulheres aqui dispostos a te servir. Pai, tire cada um de nós de uma zona de conforto e nos coloque em posição de te servir. Querido, se você crê no que foi ministrado, estenda tua mão em só de recebimento, põe tua mão assim para cima. Eu quero encerrar o culto ministrando sobre você a bênção apostólica. Que o amor infinito do Deus Pai, que a graça redentora do Deus Filho, que a comunhão, o consolo do Espírito Santo seja com você e através de você toque esta geração em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um aviso que eu esqueci. Eu fui procurar a agenda aqui porque eu vou me perder de novo. Na terça-feira, dia 31, encerramos o mês de março. Nós temos um culto às 23h30 lá no SEI, da Rua Tucano. Um culto para agradecer a Deus o que fez março e consagrar o mês de abril. Vai na bênção, vai na paz, boa semana, em nome de Jesus. Amém.